Recentemente, o conflito entre Israel e Irã se tornou a principal notícia de jornais do mundo todo. A tensão entre esses dois países já existe há muitos anos. Eles sempre estiveram em uma guerra indireta. A rivalidade entre eles é um dos principais fatores da instabilidade do Oriente Médio. Infelizmente, esse atrito teve como consequência um grande número de mortos, através de ações secretas, onde nenhum dos dois países admitiu sua responsabilidade. Essa foi a primeira vez na história que Irã realizou ataques diretos contra o território de Israel, em resposta ao ataque de Israel a uma embaixada iraniana, localizada na Síria. Essa possível guerra seria a principal participação do Irã nos últimos 36 anos. No vídeo de hoje, iremos fazer uma análise geográfica e entender o porquê do Oriente Médio estar em alerta máximo, com o risco de um conflito generalizado na região. Para entender melhor tudo isso, precisaremos voltar um pouco no tempo. Quer aprender a editar vídeos profissionais iguais a esses do canal e ainda ganhar muito dinheiro sem sair de casa? Por apenas R$17 você pode aprender tudo isso no nosso curso. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Para explicarmos alguns pontos, é importante que você saiba que o Irã não é um país árabe. A grande maioria do povo iraniano é persa. Além disso, o Irã é um país teocrático, ou seja, um governo que se baseia nas leis de uma religião, que no caso do Irã é o islamismo xiita, com o líder do país sendo um líder islâmico. Mas nem sempre foi assim. Durante a época da Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam em território persa e eles decidiram que não iriam expulsá-los do seu país. Como consequência, os britânicos e os soviéticos invadiram o país e conseguiram derrubar o rei que estava no poder. Alguns anos depois, mais precisamente em 1951, Irã nacionalizou seu petróleo e mais uma vez os britânicos não gostaram, já que eles tinham domínio do petróleo na região. Dessa vez, eles se juntaram com os Estados Unidos para dar um novo golpe, tirando o primeiro-ministro que estava no poder e colocando um outro com quem eles tinham uma relação mais próxima, para que assim eles pudessem ter acesso ao petróleo. O tempo passou, algumas tensões ocorreram, dando início à Revolução Iraniana em 1979. Essa revolução derrubou a monarquia e transformou o Irã em uma república islâmica teocrática. Durante todo esse período, desde o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos dominavam o Oriente Médio, passando a ser um inimigo para o Irã. Como Israel já tinha uma aliança com o país americano, ele acabou virando um inimigo para o Irã também. Apesar de existir uma questão religiosa entre os países, já que o Irã predomina o Islã e em Israel predomina o judaísmo, há também uma questão política de influência no Oriente Médio, já que hoje a maioria dos muçulmanos são sunitas. A maior concentração de xiitas é apenas no Irã e alguns grupos em outros países, como na Síria e no Iraque. O Irã quer ter uma grande influência na região e ser novamente uma potência, já que desde muitos anos o povo persa sempre lutou e dominou a região que hoje é dominada pelos árabes. E é por conta de todo esse histórico que o Irã quer lutar por essas terras e ser o país mais influente da região. Entretanto, para que o Irã consiga esse domínio, ele precisa enfrentar alguns obstáculos. O primeiro deles é os Estados Unidos, que não possui nenhuma relação com o Irã, que acredita que os Estados Unidos têm intenção de derrubar seu governo teocrático. Em contrapartida, os americanos acusam o Irã de financiar alguns grupos considerados terroristas, como o Hamas e o Hezbollah. Já o outro obstáculo é Israel, que por possuir uma relação bastante próxima com os Estados Unidos, acaba também se tornando uma ameaça para o Irã. Fora isso, como eu disse, o Irã financia alguns grupos extremistas que, em sua grande maioria, possuem um conflito direto com Israel. Os grupos Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah e alguns outros grupos xiitas fazem parte do eixo da resistência, que é financiado pelo Irã com armamentos e treinamentos. Por isso que até então o Irã nunca tinha atacado Israel diretamente, eram sempre esses grupos que atacavam o país, fazendo com que o conflito entre os dois países fosse de maneira indireta. O principal objetivo do eixo da resistência é acabar com a influência do Ocidente no Oriente Médio, se opondo principalmente aos Estados Unidos, Israel e alguns países árabes. Além disso, eles têm o objetivo de aumentar a influência do islamismo xiita na região, que é majoritariamente sunita. Bom, agora que explicamos um pouco sobre como esse conflito se originou, vamos entender o que está acontecendo atualmente. No
No dia 1º de abril de 2024, Israel bombardeou a embaixada do Irã localizada em Damasco, capital da Síria. Dentre os mortos estavam 3 comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, que eram os principais membros da organização. Um deles era o intermediador entre o Irã e o Hezbollah, que comandava o eixo da resistência. De acordo com Israel, o ataque só foi feito porque, segundo eles, o Irã estava utilizando a embaixada como uma base para o eixo da resistência, onde tinham diversos líderes que negociavam como iriam atacar Israel. A inteligência de Israel já sabia da tática do Irã de financiar os grupos que fazem parte desse eixo e, por isso, tomou a decisão de atacar alguns pontos estratégicos do Irã na Síria e no Iraque, incluindo a embaixada. A grande maioria dos mísseis foi abatido pelos Estados Unidos, França, Jordânia e Reino Unido. O sistema de defesa de Israel também conseguiu interceptar a maioria dos ataques e, por isso, não houve grandes danos. Logo em seguida, Israel avisou que responderá ao ataque de drones e mísseis. Já o presidente do Irã disse que a menor ação contra os interesses iranianos será recebida como uma resposta severa e dolorosa. Já na madrugada do dia 12 de abril para o dia 19, foram registradas explosões perto de uma base militar na cidade de Isfahan, no Irã, em resposta ao lançamento de drones e mísseis em direção a Israel. A cidade de Isfahan abriga uma grande base aérea, um complexo de produção de mísseis e várias instalações nucleares. Até onde se sabe, nenhuma instalação nuclear foi danificada. Uma autoridade iraniana disse que o barulho ouvido na cidade foi devido a sistemas de defesa aérea que interceptaram objetos suspeitos. Alguns militares dos Estados Unidos disseram que se tratava de um ataque israelense. No entanto, até o momento não houve nenhum comentário oficial por parte de Israel, o que indica uma possível intenção de reduzir as tensões entre os dois países. Uma autoridade iraniana disse também que o Irã não tem planos de retaliação imediata contra Israel. A escalada desse confronto dependerá muito da forma que os dois governos irão agir daqui para frente. Porém, o que preocupa as autoridades do mundo todo é o poder militar que ambos os países possuem. Israel é um dos países que possui bomba nuclear. Até onde se sabe, o Irã não tem armamento nuclear, mas possui capacidade de enriquecimento de urânio que pode ser capaz de produzir uma bomba atômica. Do ponto de vista tecnológico, Israel é muito superior ao Irã. No entanto, o Irã está entre as 3 maiores potências militares do Oriente Médio, possuindo 4 vezes mais militares que Israel, que é um país bem menor em extensão e número de habitantes, e muito mais tanques de guerras. Em termos de poder aéreo, Israel é bem superior, possuindo muito mais aeronaves militares que o Irã, além de serem mais modernas e possuindo uma quantidade maior de caças. Entretanto, o Irã já realizou seus primeiros testes com mísseis balísticos hipersônicos, que possuem 5 vezes a velocidade do som e são capazes de fazer trajetórias mais complexas. Em relação à marinha, a do Irã também é mais forte do que a de Israel. Por serem 2 países que não fazem fronteiras, muito provavelmente os conflitos serão aéreos e pelo mar, sendo que um país domina a marinha e outro a força aérea. A tensão entre esses 2 países coloca o mundo inteiro em alerta, principalmente os seus aliados, afetando toda a geopolítica mundial. As autoridades mundiais não querem que esse conflito se escale, pois o Irã possui 10% de todas as reservas de petróleo do mundo e é dono das 3 maiores reservas de gás. Além disso, eles controlam o Estreito de Hormuz, uma região estratégica onde passa 15% de todo o setor energético, como petróleo, gás e combustível. Ou seja, se houver uma guerra com o Irã, é bem provável que eles bloqueiem o Estreito de Hormuz, criando uma crise energética que irá afetar o mundo todo. O Irã é visto por alguns países como uma potência que quer influenciar a política do Oriente Médio, dominar poços de petróleo e emergir o xiismo como a principal vertente do Islã na região. Entretanto, ele recebe apoio de alguns grupos xiitas presentes no Iraque e na Síria. A relação entre Síria e Irã é uma relação de interesse, em que o Irã envia armas, dinheiro e alguns militares para lutar na guerra civil síria. Em troca, o Irã possui alguns pontos estratégicos na Síria e recebe o apoio de alguns grupos sírios que conseguem cercar Israel pela proximidade entre os países, já que o Irã está bem mais afastado. Ou seja,
O Irã conta com uma rede de aliados que podem atacar Israel, além de possuir apoio da Rússia, que pode mandar armamentos e aviões militares. O Irã também chegou a ameaçar os Estados Unidos, dizendo para eles ficarem fora do conflito. Os Estados Unidos, por sua vez, disseram que eles não tiveram nada a ver com o ataque israelita. Entretanto, afirmaram que caso ocorra alguma agressão, eles irão apoiar Israel, já que eles são os principais financiadores do exército do país, enviando munições e armamentos. Inclusive, o governo americano já deslocou 2 navios de guerra para a região que possuem sistema de defesa antimíssil. Além dos Estados Unidos, Israel possui também apoio da Inglaterra e de alguns outros países da região. Todo esse conflito poderá causar uma grande instabilidade no Oriente Médio, e o desejo de todos é que tudo isso acabe o quanto antes e que as populações de ambos os países possam viver em paz. Agora, você pode ajudar o canal diretamente com a opção Seja Membro e fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Já curte e se inscreve no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.